está devendo sim explicações sobre isso. Pois é, a gente vai seguir aqui com outras notícias e informações e vamos rodar com os nossos comentaristas, sempre agradecendo a participação das pessoas no chat aqui do YouTube. Agradeço muito a participação de todos. Daqui a pouco eu leio mais algumas mensagens e comentários, mas tem um destaque que chega do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a decisão que arquivou uma ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente Dilma Rousseff sobre aquele caso das pedaladas fiscais. A 10ª turma decidiu rejeitar uma apelação do Ministério Público Federal contra a primeira decisão em primeira instância, que no ano passado arquivou a ação judicial contra os acusados. Relembrando, de acordo com a denúncia, Dilma, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e mais 2 pessoas foram acusados de maquiar o resultado fiscal do Banco do Brasil e também do BNDES. Vamos girar, claro, com os nossos comentaristas. Eu vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, assim, é complicado, Mas vamos trazer mais uma vez a ex-presidente Dilma Rousseff, que já foi tão comentada aqui no programa. Mas como avaliou essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve aquela decisão de arquivar a ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente da República? Agora foi golpe, Pronto, tá claro que foi golpe, o impeachment foi golpe. Esse é o discurso da esquerda, a imprensa esquerda aí ficando louca com esse tipo de notícia, querendo dizer que a Dilma foi vítima de uma injustiça. É que o brasileiro, de uma forma geral, tem memória curta. Eu acho que os brasileiros que são fãs da esquerda ou não têm memória ou é mais curta ainda, porque as pessoas precisam se lembrar do que se transformou o Brasil, o que foi a economia brasileira naquele momento do governo Dilma. É inacreditável que ela tenha sido reeleita, porque já não ia bem o Brasil. Mas aí a gente precisa se lembrar que naquela época eram centenas de milhões de reais, segundo as apurações da Operação Lava Jato, que irrigavam campanhas políticas, e isso ia manipulando o voto. Então, Dilma sofreu esse processo a partir da maquiagem que fez nas contas públicas brasileiras, não ela pessoalmente, mas enfim, a sua equipe, pessoas escolhidas, indicadas e nomeadas por ela, e a partir daí uma falta total de sustentação no Congresso, uma falta total de apoio público, ela foi se enfraquecendo a tal ponto de não mais se sustentar na presidência da República. Então eu não conheço a decisão, não li a decisão e os argumentos usados para que essa decisão fosse tomada no TRF1, mas no fundo, isso não muda nada, porque de fato aconteceram coisas ali que eram inaceitáveis. O Brasil estava num momento que realmente não dava mais para seguir adiante. Dilma saiu do poder, tivemos ali o governo Michel Temer, que tentou estabelecer algum tipo de normalidade à vida brasileira, e seguiu a história aí 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro. Agora, não dá para a gente simplesmente pegar essa decisão e achar que foi feita algum tipo de injustiça no passado com Dilma Rousseff. Pois é, mas o Beraldo, Zé, trouxe um ponto muito interessante. Claro, quero pedir também sua avaliação sobre a decisão do TRF1, mas sobre o reforço dessa narrativa da esquerda de que teria sido um golpe. Pois é, antes eu só queria abrir um parênteses aqui, que eu recebi a mensagem aqui mostrando que imagens foram apagadas lá, aquelas imagens internas do Palácio, algumas foram apagadas, segundo me informou aqui o integrante da CPI, que tem acesso lá aos dados oficiais. Olha, sobre esse assunto Dilma, eu já apanhei muito por isso, mas eu vou repetir aqui e quero que todo mundo entenda exatamente o que eu estou dizendo. Essa história das pedaladas fiscais, isso não seria suficiente para a cassação, para o impeachment de um presidente da República. Isso não seria mesmo, não. É que não é golpe, não foi golpe. Foi uma decisão constitucional, prevista na Constituição e definida pelo povo. O Congresso só apertou o dedo.
não haveria possibilidade de não ter impeachment. O povo estava na rua exigindo pelo conjunto da obra. Mas é preciso ter um argumento jurídico. E este foi o argumento jurídico. Mas existem 1000 argumentos fora este que justificaram o impeachment da ex-presidente Dilma. Olha, você tem toda a razão. O Brasil estava muito mal e iria para o brejo. Estava a passos largos para o brejo. Houve uma interrupção. O governo Michel Temer foi um dos melhores governos de recuperação. Já me disseram, já conversei sobre isso com vários deputados e senadores, e o argumento comum é o seguinte: Zé, toda vez que há um entendimento geral, o governo melhora. Foi o caso do Itamar Franco. Logo depois do governo Collor, houve um entendimento de colocar o Itamar Franco na presidência. O impeachment, eu entendo, não é o fim de um governo só, é a formação de um novo governo. Então, formou-se o governo Itamar Franco, houve um entendimento e ficamos livres de um dragão monstruoso que devorava o Brasil. A inflação, Plano Real, foi criado no governo Itamar, né? Era ministro Fernando Henrique Cardoso, mas o governo Itamar. E depois Michel Temer, porque houve também esse entendimento do Congresso Nacional, no que o próprio Michel Temer chama de governo presidencialista congressual, onde o Congresso mandava no governo Michel. Então houve um entendimento. Mas, assim, essa história das pedaladas foi o grande argumento. É crime, sim, mas, na verdade, o grande lance do impeachment foi a pressão popular que obrigou o Congresso Nacional a tomar essa decisão. E não foi golpe, foi constitucional. A Constituição prevê o impeachment. Tanto é assim que foi o segundo. Pois é, inclusive várias pessoas aqui comentando, viu, Mota? E achando curioso que essa decisão ocorreu justamente com Lula no poder. É sempre bom a gente lembrar o seguinte: o governo Lula, o governo Dilma, no qual ela sofreu impeachment, foi o 4º governo em série do PT, não é isso? Teve 2 governos do PT antes, depois o Dilma 1 e Dilma 2, no qual ela sofreu impeachment. Então, isso aqui é um fato que me foi apresentado de uma forma diferente pelo Marcos Troirro, ex-presidente do Banco dos BRICS. Nós estamos em 2023, já se passaram 22 anos do século XXI. Se a gente imaginar que esse período equivale a uma semana, a esquerda ficou no poder nessa semana de 7 dias, 5 dias e meio. A direita só teve 1 dia e meio no poder, durante essa semana que é o século XXI. Então, é isso que a gente tem que lembrar. O governo Dilma foi o 4º governo em série do PT e foi um desastre. Muita coisa sobre o passado recente do Brasil não pode mais ser dita, ou a gente não tem certeza se pode ou não. Muita coisa nem existe mais, foi apagada, como o Zé acabou de falar aí das imagens. Mas, enquanto ainda é possível, eu vou só relembrar o seguinte: além de tudo que aconteceu, todo o resto, foi no governo Dilma Rousseff que aconteceu a maior recessão dos últimos 100 anos no Brasil. Entre 2015 e 2016, o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, sofreu uma queda de 7%. Foi um desastre total. E o vice decorativo acabou consertando tudo, né, Mota? Sempre boas análises, daqui a pouco a gente vai no YouTube. Seguimos com as análises e os comentários dos nossos analistas. José Maria Trindade, várias pessoas aqui fazendo comentários acerca dessa notícia que nós trouxemos. Decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que em tese inocentou Dilma Rousseff e também o ex-ministro Guido Mantega, nesse caso das pedaladas fiscais. Isso muda, de certa maneira, a imagem de Dilma Rousseff para a população brasileira? Só para fechar, um minutinho, Zé. Não muda, porque são processos completamente diferentes, né? Esse tipo de crime praticado aí, chamado pedalada fiscal, crime de natureza administrativa, é um crime que só servidor público pode cometer,
né? Um crime administrativo. Mas a justiça, ela julga diferente do impeachment, que é um julgamento pelo Congresso Nacional com forte componente político, e a própria Constituição prevê. O que está na Constituição não é golpe. O golpe é lidar com algo extraconstitucional, aí sim seria. Mas nesse caso não muda absolutamente nada. A gente sabe, inclusive, de que o impeachment foi um grande passo para evitar que o Brasil fosse literalmente para o brejo. Pois é, também um minutinho, Cristiano Beraldo, o arquivamento dessa ação muda o status de Dilma Rousseff a partir de agora? A Dilma tá passeando com o Lula, tá lá, foi pra África com o Lula, tá curtindo o seu momento de grande executiva do Banco dos BRICS, né? No meio desse momento, isso é que é interessante, o mundo está se transformando a partir da guerra entre Rússia e Ucrânia, em que a Rússia se viu obrigada a se aliar à China e formar um novo bloco, não só geopolítico, mas também comercial. E aí o Banco dos BRICS, que é uma peça-chave, porque um dos grandes embargos que a Rússia recebeu foi o embargo financeiro, ela está fora do sistema de pagamento internacional, e aí o Banco dos BRICS tem esse momento de ouro, que ele pode crescer. E aí quem está lá presidindo o Banco dos BRICS? A Dilma. Olha, realmente a gente não dá uma dentro. Pois é, Mota, eu me lembro que em 2018, nas eleições, a Dilma Rousseff terminou na corrida para o Senado em Minas Gerais em 4º lugar. Ganharam naquela ocasião Rodrigo Pacheco e o Carlos Viana. Você acha que essa decisão de arquivar pode mudar o jogo? Ela pode vir até a se candidatar? Um minutinho, Mota. Não, eu não acredito. Como eu disse, eu acho que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, por mais que isso incomode aquelas pessoas que se julgam no direito de decidir como a gente pensa. O povo brasileiro aprendeu muito. A gente falava há pouco sobre o simbolismo representado pela figura do presidente Jair Bolsonaro. Ele simboliza a rejeição justamente a isso, a você pegar uma pessoa que deveria ser, isso sim, retirada da vida pública, no mínimo por incompetência grosseira, e dar um prêmio como esse para ela. Pois é, eu quero agradecer as muitas mensagens das pessoas enviando